Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos estudar, vamos meditar sobre uma declaração de Jesus, que ele fala sobre ele mesmo, que é de profundo interesse nosso para a nossa vida cristã. Está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35. Amém? Amém. João 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, pessoal, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Jesus se declarou o pão da vida, né? Ele diz: aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Fome e sede, né? É o que atormentava as pessoas naquela época, porque a vida era muito difícil. E Jesus muitas vezes multiplicou o alimento para aquelas pessoas que iam escutá-lo falar do reino de Deus. Jesus multiplicou os pães e as pessoas se saciavam, né? Era uma necessidade, é uma necessidade hoje. Naquela época as pessoas lutavam pelo pão de cada dia, né? Era uma vida mais difícil do que a nossa hoje. E o que acontece? Acontece que Jesus, sabendo disso, ele se declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E que contexto acontece isso? Num contexto em que Jesus, depois de multiplicar os pães e satisfazer a fome de muitos que o escutavam, mais tarde veio a perceber, a declarar que Jesus já sabia disso, né? Que muitas pessoas o estavam seguindo simplesmente para terem mais pão para comer, né? É errado seguir Jesus assim? Errado não, porque as pessoas tinham necessidade, mas não é o ideal. Não se segue Jesus para termos bens materiais, para termos aqueles bens materiais que nos fazem falta. O pão se consegue através do trabalho, não é? E as pessoas poderiam ser abençoadas por Deus e ganhar o pão delas sem requerer isso de um milagre de Jesus, que ele fazia quando ele multiplicava o pão, o alimento, os peixes, não é? E Jesus fala: vocês vieram até mim não por minha causa, não pela causa do Evangelho, mas porque vocês comeram e se fartaram. E isso ele diz para nós, que ele é o pão da vida. E se nós crermos nele, teremos vida. O que é crer em Jesus? Aquele que crê em mim terá vida. Aquele que me segue saciará a sua sede. Por quê? Porque Jesus, ele é o Senhor da vida. Ele nos prega o reino de Deus. Ele nos quer ver felizes. Nós temos que ir para Jesus para termos conhecimento das coisas de Deus, termos o descanso de Deus, conhecermos o Evangelho, o amor de Deus que nos ama profundamente. Mas para crermos em Jesus, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos ler os Evangelhos, saber do que Jesus fala, entender as suas lições. Podemos ler em grupo, em casa, podemos ler em algum lugar religioso, mas o importante é que tenhamos uma noção exata do que Jesus fala nos Evangelhos para que possamos crer naquilo que ele prega. O reino de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus para conosco. Jesus se declara: eu sou o pão da vida. Ninguém pode fazer essa declaração, somente Jesus, porque somente Jesus dá a vida, dá uma vida eterna. Jesus é o pão da vida, aquele que dá a vida. Ninguém vive sem um alimento, ninguém vive sem Jesus. Jesus é o pão da vida, precisamos de Jesus. Jesus é o mais importante do que qualquer coisa, qualquer religião, qualquer filosofia. Jesus é o mais importante, porque Jesus é o pão da vida, que nos sacia a fome e a sede espiritual, nos dá condições de ter uma vida digna com Deus, na presença de Deus, e Deus nos quer ver felizes. Mas precisamos sim entender que a nossa parte precisa ser feita. Tenhamos confiança em Deus, tenhamos uma semana agora que começa repleto de confiança em Deus. Vamos fazer as nossas orações,
Vamos confiar em Jesus, que é o pão da vida, aquele que nos dá a vida. Amém? Amém. Amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Amém. Desejamos que todos tenham uma semana abençoada e possamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Lembrando que Jesus é o pão da vida, é aquele que está sempre conosco, sempre perto de nós. Amém? Amém. Então, vamos fazer uma oração, entregando nossas vidas, né? E pedindo pela semana que começa hoje. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse canal, por esse vídeo de hoje. Pedimos ao Pai que abençoe cada pessoa que está ouvindo, todos os familiares dessa pessoa, e que possamos, Senhor, ter uma semana de vitória, uma semana de reflexão, onde possamos colocar sempre o Teu reino em primeiro lugar, ouvir a Sua voz e seguir. E sermos não só ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Pedimos a Sua bênção sobre todos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Amém. gente. Tchau.